Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Bom dia, Plínio, irmã Sandra, os irmãos aí de Cidade Tiradentes. Deus abençoe os irmãos. Pensam estarmos juntos mais uma vez. Ok, bom dia, irmão Giovanni. O Alexandro e a Meire, missionários nossos lá no Amazonas, Deus abençoe vocês. Sérgio Taveira, bom dia, Deus abençoe. Irmã Edna, Deus abençoe. Vamos chegando para mais uma escola bíblica dominical, mais uma oportunidade que nós temos, louvando ao Senhor pela bênção de caminharmos juntos mais um pouco. Nós vamos orar, dando início à nossa aula, nosso tempo agora de manhã. Eu quero convidar você para juntos podermos buscar ao Senhor nesse momento. E queremos fazer alguns agradecimentos, agradecer ao nosso Deus pelas curas, em especial pelo irmão Aloísio, que temos orado constantemente. Até ontem ele já tinha ido para a enfermaria, graças a Deus, saiu da UTI, fez mais um exame e está ali aguardando alta para ir para casa. Nós temos orado, acompanhado o irmão Aloísio ali em Salvador. Vamos orar pelo irmão Roberto, esposo da irmã Messia. Ele vai fazer um procedimento amanhã, um exame, mas é um exame que requer anestesia e tal. E nós vamos orar por ele também. E amanhã, se você puder e lembrar, esteja orando ali por esse exame ali do seu Roberto, ok? Também, irmãos, orar e agradecer ao Senhor que na sexta-feira fizemos aí um teste com o aplicativo, com a nossa classe de integração e foi muito bom. Foi um tempo gostoso com as novas pessoas que estão chegando à nossa igreja. E até antes de orarmos, se você ainda não é membro dessa comunidade e não respondeu ainda lá, está em dúvida, participe. Você não vai ser obrigado a nada quando terminarmos as nossas aulas, ok? E foi definido na sexta-feira que nós vamos ter as nossas aulas todos os domingos às 11 horas da manhã. Então, ao terminar a live, 11 horas da manhã, nós temos a nossa aula, classe de integração. E quando retomarmos os cultos, também os cultos não vai até às 11 horas. Então, sempre domingo às 11 horas, enquanto não tivermos todos os trabalhos normais, teremos aí essa classe de integração. Foi muito bom. Na sexta-feira, nós temos aí uma lista de 10 pessoas participando, mas tem alguns outros que ainda não responderam e que estão aí. Então, se você não é membro da nossa igreja, está vindo de uma outra igreja, se você ainda não é batizado, então me procure. Se não quiser colocar no grupo lá, em particular, fala comigo e nós vamos administrar isso, ok? Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter aí um tempo de oração nesse instante para o início da nossa classe, ok? Vamos orar. Deus de amor, Deus de graça, nós estamos mais uma vez em sintonia com os meus irmãos, com
essa ferramenta que podemos usar para aprendermos mais um pouco da Tua Palavra. Nessa oração, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor concede a cada um de nós, todos aqueles que estão me ouvindo nesse instante e aqueles que ainda irão assistir depois. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um deles, cada um que tem participado, que tem se empenhado. E, ó Deus, eu quero nessa oração também lembrar de colocar diante do Senhor aquelas pessoas que não têm aparecido nas reuniões virtuais da Tua igreja, que nós não sabemos muitos detalhes, mas fazem parte da Tua igreja, e eu quero colocá-las no Teu altar também nesta manhã. Eu quero agradecer pela vida do irmão Aloísio, que está prestes a ter alta, prestes a ir para casa. Eu quero agradecer por tantas pessoas curadas. Eu quero Te louvar pela avó do irmão Henrique, lá do Litoral, do irmão Carlos Henrique, lá do Litoral, que teve alta ontem do hospital, com 80 anos de idade, e ser curada da Covid. Eu quero agradecer ao Senhor, porque é pura graça, é só bênção do Senhor mesmo. Eu quero interceder pela vida do seu Roberto, que vai fazer esse procedimento amanhã, esse exame, que o Senhor vai à frente, que o Senhor conduza todas as coisas, que o Senhor guie ali os passos, que o Senhor seja aquele que vai executar o serviço de exame ali através daqueles profissionais. E que também o Senhor possa proteger o Teu servo. Eu quero também nesse instante agradecer pelo tempo que tivemos com a classe de integração na sexta-feira, foi muito bom. E pedir ao Senhor que a partir do próximo domingo, que o Senhor nos dirija nesse tempo, junto com esses novos irmãos que estão chegando à nossa igreja. E por esse tempo que vamos ter agora, ó Deus, pedindo ao Senhor que nos conduza, nos dirija no encerramento desse tópico, falando da disciplina na igreja e especificamente na visão dos apóstolos, dos servos do Senhor. Então, eu quero pedir ao Senhor, nessa oração, que o Senhor seja o nosso professor nesse dia, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guie e que o Senhor alcance o coração dos Teus filhos, que eles estejam nesse instante desarmados de pensamentos humanos e possamos ser conduzidos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Cuida do nosso coração nesta manhã. Eu Te louvo agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus amados irmãos, juntos nós vamos continuar caminhando nesse tempo. Como disse, como temos andado já há algumas semanas, estamos trabalhando a visão dos apóstolos sobre a disciplina. E caminhamos com Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, aos Efésios, quando ele escreve a Tito, quando ele escreve aos Tessalonicenses, e nós falamos também sobre João, quando ele escreve a sua epístola. Falamos também sobre Pedro, quando ele escreve em Atos capítulo 8. E nós vamos continuar falando com respeito a Paulo. E Paulo, ele escreveu
de uma forma específica aos coríntios, e falamos na semana passada, no capítulo 5, e eu quero convidar você a manter sua Bíblia aberta para a nossa conclusão hoje de manhã. Só dando uma pincelada, o que nos chama a atenção é que Paulo, ele, trabalhando esse texto, ele combina ali com o que o Senhor Jesus ensina lá em Mateus 18, mas ao mesmo tempo ele não usa o mesmo critério que o Senhor Jesus. Aquele homem não é chamado ao arrependimento, como Jesus faz em Mateus 18, e Paulo simplesmente recomenda que ele seja removido ali da igreja, sem direito à discussão. E vimos na semana passada os versículos 4 e 5, que Paulo descreve com detalhes como deve ser aquele momento de disciplina, aquele ato de disciplina na igreja. Vimos também na semana passada que nos versículos 6 a 11, Paulo vai sinalizar ali o perigo do contágio desse exemplo, né, com respeito à preservação da pureza da igreja do Senhor, e a ênfase de Paulo em que a igreja deve tirar do meio dela aqueles que estão envolvidos com pecados grosseiros, escandalosos e mais ainda. Não só isso, pessoas que não se submetem à disciplina e que não estão dispostos ali ao arrependimento. Lembrando que a disciplina sempre vai visar esse arrependimento. E aí Paulo usa lá, só dando uma pincelada na semana passada, Paulo usa lá a questão do fermento, de que a igreja deve remover o fermento velho para que ele não possa levedar a massa, não possa prejudicar a massa. E aí ele sugere que não só a igreja deve se livrar desse fermento antigo, velho, mas também cada membro deve tomar cuidado e purificar-se a si mesmo de toda impureza do coração, de toda impureza da vida. E aí, ainda mencionamos, né, que o Paulo usa a questão do Cordeiro Pascal, e aquela festa que era 7 dias, era usado então o pão sem fermento, e nós, falei semana passada, como crentes, não devemos pensar apenas em 7 dias, mas devemos pensar em uma vida inteira, em morrer com o nosso Salvador para o pecado. E hoje nós vamos concluir esse texto, e eu quero chamar a sua atenção para os versículos 12 e 13. Então, versículos 12 e 13, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 12 e 13, é o nosso texto de conclusão hoje de manhã. Abra aí a sua Bíblia e vamos caminhar. Paulo vai dizer assim: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Irmãos, que palavra dura, né? Às vezes é difícil entender como é que Paulo está escrevendo aqui a uma igreja reunida,
que precisa tratar desse assunto, um assunto delicado, e Paulo vai fazer esse jogo de palavras com respeito a julgamento. E esse julgamento aqui, irmãos, não é aquele que a gente tem maior medo, maior preocupação, né? Mas não pode julgar, você não pode julgar o irmão, não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma igreja reunida em assembleia, onde a forma de tratar aqui é como se fosse um julgamento. Há aqui a acusação de pecado, há aqui a oportunidade de ouvir aquela pessoa. E aí, dentro dessa questão, e aí eu quero colocar aqui uma brecha, uma lacuna, entre os versículos 12 e 13. No versículo 12, Paulo está dizendo que ele diz: como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Irmãos, o incrédulo, o ímpio, ele nunca vai entender como é que uma igreja funciona. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para você, que muitas vezes tem na sua casa o marido, a esposa, filhos maiores, que não fazem parte da igreja do Senhor, e você às vezes quer conversar na sua casa diretrizes que a igreja tomou, esperando que aquela pessoa entenda ou compreenda. Ela não vai compreender, ela não vai entender. Porque os critérios que a igreja usa dentro da Escritura são critérios que aqueles que não conhecem a Escritura e que não têm o Espírito Santo jamais vão conseguir compreender. Então Paulo aqui, ele está dizendo assim: eu não estou preocupado com o julgamento dos de fora. Os que estão lá fora em pecado, eu não posso fazer nada. Agora ele pergunta: não devem vocês julgar os que estão dentro? A igreja tem uma responsabilidade com os seus membros. A igreja tem que cuidar dos seus membros. E esse cuidado também envolve o julgamento daqueles que estão transgredindo a lei do Senhor ou estão andando fora da palavra do Senhor. E aí, quando eu digo que eu quero fazer uma separação aqui entre os versículos 12 e 13, é que nesse versículo 12, quando Paulo diz: não devem vocês julgar os que estão dentro, ao aplicarmos isso para nós não vamos dar a essas pessoas a oportunidade de arrependimento, sim. Agora vocês e eu, que temos um bom tempo caminhando aí com a igreja, nós sabemos que as pessoas que entram em pecados escandalosos, quando a igreja vai tratar tal assunto, a primeira prova de que as pessoas não estão dispostas ao arrependimento é que elas nem aparecem. A primeira prova de que as pessoas não estão nem aí para o reino de Deus é que elas nem participam desse momento da igreja. Então a igreja aqui, quando ela se reúne para julgar uma situação, ela não está tomando a posição de Deus nesse julgamento. O que essa igreja está fazendo, ela está cumprindo as determinações das Escrituras. Então, essa igreja se reúne para discutir tal assunto, mas a discussão aqui
nós vamos ver qual é o complemento no versículo 13. A igreja não se reúne para discutir se essa pessoa deve ou não ser desligada da igreja. A igreja se reúne para dar a essa pessoa a oportunidade de arrependimento. Porque o veredito é claro. E Paulo vai dizer, no versículo 13, Deus julgará os de fora. Ou seja, aqueles que não pertencem à igreja do Senhor, segundo a Escritura, eles já estão condenados. A Bíblia diz isso. Então não é um assunto para a igreja tratar. Deus vai julgar. Agora, quanto a esse aqui, Paulo diz, expulsem esse perverso do meio de vocês. E aí, quando usamos essa expressão, expulsem esse perverso, eu tenho que relembrar a vocês por que esse homem é chamado assim. O desrespeito dele era tremendo. Porque esse homem, qual era a acusação? Esse homem, ele era acusado de manter relações sexuais com a esposa do seu pai. É isso que Paulo está tratando. Mas não só isso. Esse homem dormia com a esposa do seu pai e ele convivia na igreja como se nada estivesse acontecendo. E mais, a igreja convivia com isso de forma natural. Então deixa eu abrir um parênteses aqui com vocês, hoje de manhã. Como é que você acha que era o culto dessa igreja? Como é que esses irmãos conviviam no seio da igreja? Você fala, pastor, mas é terrível pensar um negócio desse. E se você pensar que tem irmãos, muitas vezes, no meio da igreja, e que você sabe do pecado dele, e que você convive naturalmente, como se nada estivesse acontecendo. Pergunta, o que é que te diferencia dos membros dessa igreja de Corinto? Mas eu não quero me envolver em confusão. Eu não tenho nada a ver com isso. Claro que você tem. Porque Paulo diz que nós, como igreja, temos a responsabilidade de julgar os que estão dentro da igreja. Então eu e você nunca podemos ser omissos. Se tem algo que Paulo está nos ensinando, é que a igreja não pode viver omissa com respeito ao pecado. E aí Paulo diz, vocês têm que se reunirem, vocês têm que julgar e expulsar o perverso do meio de vocês. Esse é o veredito. Logicamente, se não houver arrependimento. Mas eu quero insistir com vocês. Tem gente me ouvindo aqui que nasceu os dentes e está caindo dentro da igreja. Cresceu na igreja. E quantas vezes essa pessoa que está envolvida em pecado, ele não vem na reunião dos santos para se arrepender, mas muitos da igreja vêm como se estivesse substituindo aquele irmão para defendê-lo do seu pecado. Tem nexo um negócio desse? A pessoa mesmo não vem.
A pessoa mesma não está nem aí para o que vai acontecer. Mas aí tem aqueles que vão tomar as dores do outro, que Paulo chama aqui de perverso. Algumas traduções dizem iníquo. Essa pessoa não se arrepende, não participa, mas você está lá para defender o pecador, que não tem arrependimento. Então, nós queremos, ao observarmos a conclusão desse texto, de que Paulo está instruindo a igreja a tomar uma decisão com respeito ao pecado que está no meio dela. E a disciplina é para isso. É para tratar os assuntos, para tratar o pecado e para tomarmos decisões bíblicas no seio da igreja. Nessa conclusão do capítulo 5, eu quero compartilhar o pensamento de Jonathan Lema, que diz assim: o capítulo 5 de 1 Coríntios é particularmente útil por discernir os propósitos da disciplina na igreja. E nós podemos observar pelo menos 5. Eu quero concluir esse capítulo com esse pensamento de Jonathan Lema, observando 5 objetivos ou 5 propósitos da disciplina na igreja. Como que essa disciplina é útil? Primeiro, o objetivo de expor. Irmãos, o pecado é como o câncer. Ele ama se esconder. Você já conheceu alguém que chegou na igreja domingo e disse assim: irmãos, me dá a palavra, por favor? Eu quero dizer para vocês que essa semana eu tenho planejado aqui alguns pecados e eu quero explicar para vocês aqui. Você já viu isso? Você já percebeu que o pecado geralmente é escondido? Você já percebeu que o pecado é feito às escondidas por quê? E Jonathan Lema coloca isso como um câncer. E o câncer é escondido. Irmãos, como é duro e difícil descobrir um câncer. Quem já teve essa experiência? Você vai ouvir pessoas e vai dizer assim: poxa vida, mas eu faço exames todo ano, nunca apareceu, agora olha só. Você já ouviu isso? O câncer, ele tenta se esconder de todas as maneiras. E o pecado no meio da igreja é a mesma coisa. E a disciplina serve para expor o pecado. Porque não tem como tratar sem expor. A disciplina, ela expõe o câncer para que ele possa ser removido rapidamente. O versículo 2, você vai ver isso lá. No versículo 2, Paulo vai dizer: vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Então, a disciplina é justamente para que seja removido como o câncer. E deixa eu abrir um parênteses aqui, que aí não são palavras do Jonathan, mas minhas. É que é muito raro, no meio da igreja, as pessoas confessar o seu pecado, a não ser quando elas são expostas.
É incrível como as pessoas escondem isso. E quando é descoberta, às vezes dá tempo salvar. Não só aquela pessoa, como outros envolvidos. E às vezes não. Então, o objetivo da disciplina, primeiramente, é expor o pecado. Porque, como um câncer, o pecado ama se esconder. Segundo objetivo da disciplina é de advertir. Uma igreja não decreta a retribuição de Deus pela disciplina. Ela, na verdade, encena uma pequena peça que retrata o grande julgamento que há de vir. A disciplina é uma advertência cheia de compaixão. No versículo 5, você vai encontrar que Paulo está nos mostrando que nessa disciplina, uma advertência de um julgamento que virá. Irmãos, às vezes nós somos omissos com respeito àquilo que Deus já determinou. A disciplina ou o julgamento, ele virá. E quando a igreja se reúne para julgar tal atitude, ela está retratando esse grande julgamento. Está mostrando a seriedade de Deus com respeito à santidade do seu povo. Quando nós estamos envolvidos nessa atividade de disciplina, nós estamos prezando por aquilo que Deus está levando a sério todo o tempo. Então, o primeiro objetivo da disciplina é expor o pecado, para que ele seja removido. Segundo objetivo é advertir a essa igreja de que haverá um julgamento. Terceiro objetivo é o objetivo de salvar. As igrejas empregam a disciplina quando veem um membro tomar o caminho em direção à morte e nenhum dos apelos e acenos que fazem leva essa pessoa a retornar. A disciplina, irmãos, trata-se do último recurso para trazer o indivíduo ao arrependimento. É incrível, mas você já deve ter, se não participado de uma experiência assim, já deve pelo menos ter ouvido ou lido. Mas uma pessoa, quando ela envereda pelo pecado, parece que ela fica cega e surda. E como igreja, nós temos a responsabilidade de observar quando um membro toma um caminho em direção à morte. Quando eu digo um caminho em direção à morte, não é só a morte dele. E essa pessoa não está atenta aos apelos que a igreja faz, aos acenos que essa igreja faz. A igreja tem que levar esse assunto e tratar essa disciplina como se fosse o último recurso para trazer esse indivíduo ao arrependimento. Vamos usar um exemplo de que a pessoa está caminhando para a morte. Vamos pegar o adultério. Um indivíduo, o crente, ele
descuida da sua comunhão com Deus. E eu costumo dizer sempre, vocês já me ouviram falar, que ninguém acorda pela manhã, o cara não acorda, abre a janela, olha para o céu e diz: "Oh, dia lindo, maravilha, hoje eu vou adulterar". Ninguém faz isso. A palavra é muito clara quando diz que o pecado ele vai cirandando a pessoa, envolvendo a pessoa. E o camarada ele já não presta mais tanta atenção à sua esposa em casa, que por sua vez também, algumas vezes, não cumpre também não ocupa a sua posição de esposa. E esse camarada vai para o serviço e lá tem alguém que o diabo mandou para cirandar essa pessoa. E aí esse indivíduo ele começa a trocar mensagens com essa mulher que não é profissional. E às vezes ele começa a relatar situações da sua vida e às vezes sua vida conjugal com essa pessoa. E muitas vezes, algum irmão da igreja está observando ou até sabe dessa situação e não toma a posição como crente, que é de chamar a atenção daquela pessoa, biblicamente. Essa pessoa vai sendo envolvida. E ela não ouve mais ninguém, ela não ouve mais nada. E ela vai se afundando nisso, até chegar às vias de fato do adultério, da prostituição. E quando essa pessoa não ouve mais ninguém, alguns vão dizer: mas como é que... E vai expor essa pessoa? Sim, precisa. Com o intuito até de salvar essa pessoa. E é o último recurso para que ela entenda de que ela vai ser desligada, expulsa, retirada, para que ela tenha um chacoalho e acorde. E de repente volte e se arrependa. Ou melhor, se arrependa e volte. Nesse caminho, essa pessoa já matou a sua família, já matou a sua fé, e ela vai se destruindo. Mas alguns ainda vão dizer: não, mas não tem mais o que fazer. Quando chega esse momento de disciplina bíblica, é o último recurso. Então, quais são os objetivos? Primeiro objetivo, olhando para esse texto de Coríntios, é expor o pecado para que ele seja tratado. Segundo objetivo é advertir. Terceiro objetivo, salvar essa pessoa. Quarto objetivo, de proteger. E aí Jonathan Leeman também usa o mesmo exemplo do câncer. Ele diz: assim como o câncer se espalha rapidamente de uma célula para outra, o pecado rapidamente se espalha de uma pessoa para outra. O câncer não é assim, irmãos? Quantas vezes um órgão tem que ser removido por inteiro para salvar os outros? Quantas pessoas precisam perder um rim? Quantas pessoas precisam perder, quantas mulheres precisam perder útero, ovários? E para que é isso? É porque o médico é radical e quis tirar aí esse órgão fora. Não! O médico está protegendo o seu corpo.
Ele às vezes vai ter que remover um órgão para que os outros não sejam contaminados. E é interessante que o próprio Paulo, que está escrevendo aqui para essa igreja, é o mesmo que usa a igreja como corpo humano. E muitas vezes um membro precisa ser removido para que ele não venha contaminar o restante do corpo. Ah, é radical. Ah, é cruel. Ah, não importa. O que interessa é que o corpo seja protegido. Porque às vezes o câncer se espalha. Você já deve ter ouvido tantas histórias de pessoas em que os médicos abriram para fazer a cirurgia e ao abrir perceberam que não tem mais nada o que fazer e tem que fechar de novo e acabou. Porque não descobriu cedo, porque não operou cedo, porque não removeu antes. E na igreja não é diferente. Eu quero usar um exemplo muito comum e muito banal. Exemplo até que a igreja não trata, porque a igreja vai focar o quê? O adultério, a prostituição, o roubo, né? O assassinato, sei lá. Mas tem um pecado no meio da igreja que também se espalha igual câncer, que é a fofoca. E que a igreja às vezes não trata. A igreja, muitas vezes, ou você, que quando a fofoca chega em você e você não toma uma posição bíblica, qual é a posição bíblica? Chamar aquela pessoa que está fazendo a fofoca, exortá-lo biblicamente, e se ele não parar com aquilo, levar 2 pessoas para conversar junto, e se ele não parar, levar a igreja. Você já viu acontecer isso? Você já ouviu na igreja, já participou na igreja de uma reunião como essa que Paulo colocou aqui, para que seja removido o fofoqueiro que não se arrepende? É igual câncer. E que a igreja se assustaria com isso, né? Mas que é um caminho que estamos trilhando para isso. Quando você pega a conversa de alguém e leva para outra pessoa, e hoje você não precisa mais ir na casa do outro, né? Você pode usar o WhatsApp, ou você pode usar aí o Facebook, e que não é tratado. Você já teve pessoas que te procuram e falam assim, olha, eu tenho um negócio para te falar sobre fulano, mas você não pode falar para ninguém. Irmãos, nunca me tragam uma conversa dessa. Porque se eu não posso falar para ninguém, então nem me fale. Porque é fofoca. Então, a disciplina na igreja, ela tem o objetivo de proteger um outro, proteger uns aos outros, para que esse pecado não se espalhe no meio da igreja. Naquele caso, muitos já sabiam. Então, lembre-se, a disciplina bíblica, ela tem o objetivo de expor o pecado, como um câncer, não pode ficar escondido. A disciplina bíblica tem o objetivo de advertir a igreja com respeito ao juízo de Deus, ao julgamento de Deus. Tem o objetivo de salvar, é o último recurso para que aquela pessoa se arrependa. Tem o objetivo de proteger, para que não se espalhe no meio da igreja. E por último, tem o objetivo de apresentar um bom testemunho de Jesus. Irmãos, é estranho dizer isso, mas a disciplina na igreja faz bem aos não cristãos, sabia? Porque a disciplina na igreja ajuda a preservar a atraente distinção do povo de Deus. Volte lá no versículo 1. O que é que Paulo diz? Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês,
por toda parte se ouve. Então, a disciplina tem o objetivo de apresentar um bom testemunho de Jesus. Porque as igrejas devem ser o quê? Sal e luz. Mas se o sal perder o seu sabor, Jesus disse, não servirá para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmãos, a maior tristeza para uma igreja é quando ela não tem o respeito da comunidade. E quando é que ela não tem o respeito dos que são de fora? Quando elas toleram o pecado sem tratar. Por isso que Jonathan Lehman aqui diz que a igreja tem o objetivo de apresentar um bom testemunho de Jesus. Quando um membro está em pecado e a igreja não toma nenhuma providência, ela está prejudicando o testemunho de Jesus Cristo. Então, antes de você sair em defesa daquele pecador que não se arrepende, antes de você se juntar com um e outro para criticar a atitude de uma igreja bíblica, você se lembre que você defende um testemunho de Jesus Cristo. E olha, nós nunca vivemos dias tão difíceis com respeito à disciplina bíblica quanto os dias de hoje. Sabe por quê? Porque tem uma igreja em cada esquina. E quando essa igreja aqui não aceitar o seu pecado, você vai encontrar outra que vai aceitar, desde que você não falte em um culto, desde que você seja um dizimista alto, desde que você tenha uma posição, que você fale bem, que você seja a liderança, que você esteja à frente. Então essa igreja te quer. E aí a outra igreja que tratou o seu pecado passa a ser uma igreja que não tem amor, que não cuida dos seus, e uma lista de coisas que eu estou cansado de ouvir. Mas lembre-se, nós temos como dever de proteger o nome de Jesus Cristo. Agora, o que você acha quando Jesus diz que quando o sal perde o seu sabor, não servirá para nada, senão para ser lançado fora. E depois de lançado fora, é pisado pelos homens. Você já percebeu que quando uma pessoa é tratado o seu pecado na igreja, nem os incrédulos defendem essa pessoa? Porque os incrédulos começam a ver a seriedade da igreja. Você já ouviu frases mais ou menos assim, olha, eu posso, eu não sou crente, agora você não deveria isso não, porque você não vai para a igreja? Já ouviu essa frase? Você já ouviu familiares de crentes dizer assim, como é que essa igreja vê fulano desse jeito e não faz nada? Não é interessante que até o incrédulo espera uma atitude da igreja de Cristo? E por que nós não fazemos? Ou não esperamos? Então, nós concluímos o capítulo 5 de 1 Coríntios gravando esses objetivos. O objetivo de expor o pecado, o objetivo de
advertir, o objetivo de salvar, para ver se aquela pessoa se arrepende, o objetivo de proteger o restante da igreja, proteger o corpo, e o objetivo de apresentar um bom testemunho de Jesus. E como disse a vocês, é uma pena que a nossa aula não é aqui, porque tantos exemplos que nós temos aqui, tantos exemplos, onde falhamos como igreja, aqui, de Vila São Jorge. Tantos exemplos que nós muitas vezes não agimos da forma que a Bíblia disse para agir. Mas eu vou dizer para você, eu não me envergonho, porque ainda dá tempo. Por isso estamos voltando às Escrituras. Precisamos agir de forma bíblica. E eu quero concluir essa questão dizendo que nós temos a necessidade de nos aprofundarmos cada vez mais para aplicarmos a disciplina na igreja. Por essa razão, nossos próximos estudos tomará a direção de buscarmos um modelo evangélico para entender a disciplina. O que é um modelo evangélico? Não é esse evangelho que a gente ouve, fulano é evangélico, cigano agora disse que é evangélico, porque ser evangélico virou moda, né? Quando eu digo aqui para vocês de um modelo evangélico, é um modelo dirigido pelo evangelho. Então, para entender isso, nós precisamos partir para 4 pontos a partir da próxima semana. Primeiro, precisamos compreender o Evangelho. Tem muita gente na igreja que não compreende o Evangelho, não sabe o que é o Evangelho. Então, nós vamos compreender o Evangelho. Vamos compreender o que é ser cristão. Porque tem muita gente que só é frequentador da igreja. Ele não é cristão. Ele não é um salvo. Ele só frequenta. Então precisamos entender o Evangelho, entender o que é ser cristão, entender o que é uma igreja local. O que é uma igreja local? Você vai ouvir muito por aí, se já não ouviu, por que naquela igreja pode e nessa não pode? Por que aquela igreja aceita e essa igreja não aceita? Então você vai precisar compreender o que é uma igreja local. E aí, o que significa ser membro de uma igreja local? Vamos pincelar outra vez lá a membresia. Então, nós concluímos hoje uma série de estudos dentro da disciplina na igreja sobre a visão dos apóstolos, sobre a visão de Jesus com respeito à disciplina. Então nós vimos a visão de Jesus, lá em Mateus 18, vimos a visão de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, a Tito e aos Tessalonicenses. Nós vimos a visão de João, a visão de Pedro. O bom é que tudo isso está gravado, aí é só você entrar, se você não teve essas aulas anteriores. E aí vimos a visão específica de Paulo, com a sua escrita aos Coríntios, no capítulo 5. E aí hoje encerramos esse leque dentro da disciplina da igreja, sobre a visão de Jesus, dos apóstolos. E aí nós vamos continuar na próxima semana observando, compreendendo o que é o Evangelho, compreendendo o que é ser cristão, o que é uma igreja local e o que é ser membro de uma igreja local. Ao concluirmos tudo isso, nós vamos então
buscarmos nas Escrituras um modelo bíblico para a disciplina. Qual é o modelo que nós temos para lidar com a igreja do Senhor Jesus? Lembre-se, a igreja é do Senhor Jesus. Não é minha, não é sua. Nós somos igreja. Então, como é que Jesus dirige essa igreja? Qual igreja? Vila São Jorge? Não, essa igreja eu. Essa igreja você. Como é que Jesus dirige? E aí, quando essa igreja se reúne, como é que ela lida nas suas reuniões? Então, esse é o caminho que estamos trilhando. Lembrando que nós temos mais 2 encontros de EBD, que é no próximo domingo, dia 28, e depois no outro domingo, dia 5, acho. E aí nós vamos dar uma parada na EBD, porque vamos retomar os nossos cultos presenciais, apenas aos domingos. E aí teremos o mesmo culto, tanto pela manhã quanto pela noite, e não esse formato de EBD. Ok? Mas aí vamos entrar aí por esse caminho de entendermos, no que diz respeito à disciplina na igreja, o evangelho, o que é ser cristão, o que é uma igreja local e o que significa ser membro dela. Esses serão os nossos próximos capítulos. Meus irmãos, essa é a palavra de hoje, encerrando aí, concluindo o que começamos no domingo passado e concluindo aí a visão tanto de Jesus quanto dos apóstolos sobre a disciplina na igreja. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós vamos encerrar o nosso tempo, como sempre fazemos, orando pelos aniversariantes da semana. E nós queremos lembrar, essa semana, no dia 16, a Tatiane fez aniversário, a Tati, lá do Jardim Fortaleza, fez aniversário no dia 16. No dia 18, o Betinho, completou aniversário, louvado seja Deus. No dia 20, a Lisandra, esposa do Vinícius, faz parte da nossa classe de integração, completou aniversário. E não podemos esquecer a nossa querida irmã Genaína, que não é mais membro da nossa igreja, mas mora aí no coração da nossa igreja e completou também aniversário no dia 20. E hoje está completando a nossa irmã Edinalva. Então, irmã Edinalva completando aniversário hoje. Então, aí, com todo carinho, como nós chamamos aí a menininha, nossa irmã Edinalva. Receba aí o nosso abraço, tanto a irmã Tatiane, quanto ao Beto, quanto a Lisandra, irmã Genaína e a irmã Edinalva, aniversariantes da semana. Não sei se você tem alguém aí na sua mente, ou na sua casa, ou na sua família, que também completou aniversário essa semana. Nós vamos orar e vamos incluir, se você aí na sua oração, você pode incluir essa pessoa e nós vamos lembrar desses nomes que nós mencionamos aqui, ok? Então vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, vamos interceder, louvando a Deus por essas pessoas que completaram aniversário nessa semana. Deus de amor, Deus de graça, nós estamos encerrando mais um tempo nosso aqui de Escola Bíblica Dominical e nós queremos, como fazemos todo domingo, nessa oração, agradecer ao Senhor pela vida da Tati, agradecer ao Senhor pela vida do Beto, pela vida da Lisandra, pela vida da irmã Genaína, pela vida da irmã Edinalva, pessoas que queremos colocar diante do Senhor nesta manhã, pedindo que o Senhor derrame sobre elas bênçãos sobre bênçãos, que o Senhor dê a elas saúde, dê a elas discernimento da tua palavra e condições de continuar
servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado por podermos ter uma participação na vida dessas pessoas e porque elas também fazem parte do rebanho do Senhor. Toma em tuas mãos, guarda e protege. Obrigado por esse dia e continue nos abençoando e nos preparando para logo mais às 18h30 o nosso culto de louvor, honra e glória ao Senhor. Te louvo por tudo, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus queridos irmãos, encerrando aqui o nosso tempo, lembrando a você que hoje, 18h30, o culto é com a nossa igreja, Vila São Jorge. Temos uma surpresa hoje à noite no nosso culto. Na abertura do culto eu vou anunciar a surpresa do nosso culto hoje à noite. Lembrando também que, como foi anunciado e como foi mandado também escrito para todo mundo, no segundo domingo de julho, nós vamos retomar o nosso culto presencial, que será da seguinte forma: de manhã, às 9h30, esse culto será para aquelas pessoas acima de 60 anos, grupo de risco. Por isso, nós vamos misturar com as outras pessoas. E 18 horas, o culto será com as pessoas até 59 anos. Será o mesmo culto, os mesmos louvores, a mesma pregação que teremos de manhã, teremos à noite. Irmãos, deixa eu enfatizar, ok? Deixar muito claro para vocês. Esse culto, para todos, é opcional. Você não é obrigado a vir, ok? Se você não se sente bem, se você tem qualquer sintoma, não venha nesses cultos. Se você não está bem psicologicamente para participar, não venha. Mas esse culto, aqueles que quiserem vir e participar, nós vamos tomar todas as medidas. Já foi providenciado essa semana. Ontem já foi feita a limpeza aqui no prédio todo. Vamos continuar mantendo essa limpeza. Então tudo será higienizado. Haverá álcool em gel lá na entrada da igreja. Será uma pessoa na extremidade de cada banco, pulando um outro banco. Então será um banco sim, outro vazio, até ocuparmos aqui esse 1 metro quadrado de 1,5 metro a 2 metros quadrados de separação. Então nós vamos cuidar de todos os detalhes para que possamos ter segurança no culto, mas com todo esse cuidado que nós vamos ter, ainda assim você não é obrigado, ok? Não é obrigado a vir. Mas teremos na parte da manhã, acima de 60 anos, tem famílias que uma pessoa é da idade de risco e o outro não. Pastor, quando minha família, então, uma parte vem de manhã, outra vem de noite, não, é ilógico. Então, se você tem a sua esposa ou seu marido de uma idade que tem que vir de manhã, venha junto, participe, não tem nenhum problema. Você já convive com essa pessoa, já mora junto, não tem problema. Ok? Vamos usar aí a nossa lógica para fazer funcionar. Qualquer dúvida, fale comigo ou com qualquer um dos diáconos da nossa igreja, para que você possa ter liberdade de participar com tranquilidade. Não haverá separação de classes, é um culto, será um culto mais objetivo, mais rápido, louvores, não haverá dirigente, é a pregação, então vai ser uma coisa bem prática que queremos retomar dessa forma. Então, a partir do primeiro domingo de julho, nós não teremos esse tempo aqui de EBD, teremos o culto, 9h30 da manhã, para acima de 60 anos e 18 horas abaixo de 60 anos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição dos irmãos para tentar saná-las. Ok? São esses avisos que temos. Lembrando que Jardim Fortaleza vai voltar igual a gente.
Lá eles não vão usar esse critério de idade, porque não tem muita gente nessa idade, mas vão usar um outro critério de divisão de famílias, separando as cadeiras lá. Cidade Tiradentes, eles não terão os 2 cultos, terá um só, porque todos da igreja comportem um só horário, pois o templo lá, o prédio é grande e comporta todo mundo seguindo os mesmos critérios de pular um banco, uma pessoa em cada extremidade dos bancos. Então eles terão o culto só da noite, ok? Que será lá, eles vão fazer 18h30 esse culto, ok? Cidade Tiradentes. São os avisos que nós temos e vamos aí administrando tudo isso até, em nome de Jesus, em breve voltarmos à normalidade, se o Senhor assim permitir, se Ele quiser. Ok? Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, um bom domingo, em nome de Jesus. E às 18h30, o nosso culto Louvor ao Senhor, hoje, através da nossa igreja aí do Facebook, nós estaremos cultuando o nosso Deus. Deus abençoe a você, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.